Boa noite, gente! 20h30 do dia 7 de julho de 2026 está no ar mais um episódio do Fala Xoxota. Aqui é o espaço para a gente falar de saúde íntima, sexualidade, falar do corpo sem tabu, sem vergonha e sem julgamento. E o tema de hoje é desejo sexual feminino. Porque tantas mulheres sentem sem libido, desconectadas do próprio corpo e até culpadas por não sentirem vontade, né? Desejo. Pega esse aviãozinho que tá aqui do lado, essa setinha, e encaminha esse podcast para todas as mulheres que você conhece e que querem aprender sobre o próprio corpo, querem um espaço para falar com segurança, com acolhimento, com respeito, sem julgamento. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, você que está chegando aqui nesse podcast. A sua participação aqui, ela é bem-vinda, ela é aceita, ela é respeitada. Então, quem quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade. Quem quiser dar um pouco aí de opinião também sobre o assunto, pode ficar à vontade. Esse é um espaço para todo mundo que quer e que gosta de se comunicar, hein? E nesse episódio de hoje, sobre o desejo sexual feminino, antes de tudo, eu quero dizer para você que tá aqui assistindo, ouvindo, né? Quem tá aqui ao vivo e quem vai assistir depois, gravado. Gente, mulher sem desejo não é mulher quebrada, não é mulher estragada, não é mulher com defeito. A libido, ela não depende só de hormônio, como na maioria das vezes a gente pensa, né? A libido, ela depende do corpo, da mente, do relacionamento, do cansaço, da história de vida, da criação, do prazer, dor, autoestima e liberdade. Né? Quem aí já ouviu, né, e cansou de ouvir dizer que falta de libido é testosterona baixa, né? A gente ouve muito no consultório, é o que eu mais ouço, né? Doutor, eu quero dosar a minha testosterona porque eu não tenho vontade nenhuma de namorar. Eu não sinto desejo, eu não sinto vontade, tem algo errado comigo, né? E esse relato sempre vem carregado de culpa, né? A mulher já traz isso carregado de culpa, de dor, né? Porque ela se sente realmente uma mulher invalidada quando ela não tem esse desejo, essa libido, né? Em níveis aí considerados níveis excelentes, digamos assim. Mas essa mulher precisa se acolher, ela precisa entender tudo que acontece por trás disso e que não está de maneira alguma reduzido apenas a questões hormonais, né? E a gente precisa muito entender isso. Primeiro ponto importante de entender: a testosterona em mulher, ela é baixa. Então, dosar testosterona em mulher com queixa de baixa libido, de baixo desejo sexual, não é algo inteligente, né, da parte do profissional. A mulher chega com uma queixa de baixa libido e o profissional simplesmente se preocupar em dosar testosterona, principalmente em mulheres jovens, né? A testosterona em mulher, ela é para ser baixa mesmo, né? Isso é esperado na mulher, diferentemente do homem que tem a testosterona alta. E aí, muitas mulheres, às vezes, nesse desespero, acabam buscando aí por soluções mágicas, né? Chips aí de gestrinona, de testosterona, que muitas vezes eles não vão, né, sozinhos conseguir resolver. Por quê? Porque a libido, ela é multifatorial. Né? A libido na mulher, ela é multifatorial. Mulher é diferente do homem, né? Mulher é diferente do homem. Então, uma questão importante é a parte da criação, né? Desde pequena, muitas mulheres aprendem que o sexo é feio, que ter prazer é errado, que mulher não pode falar sobre sexo, não pode sentir desejo, que mulher não pode se tocar, não pode conhecer o próprio corpo. E a maioria das raízes dessa baixa libido na mulher está relacionada à criação, uma criação muito punitiva, né? Fecha as pernas para sentar, não coloca a mão, tira a mão daí, né? A menina às vezes leva a mão na parte íntima, tira a mão, toma um tapa. Sentou com a perna aberta ali, a menina não tá nem pensando em nada, fecha as pernas, não chega perto de homem, é perigoso, você pode ter, é claro, né? Muitas vezes essa mãe, essa avó que cria
Essa menina, essa mulher já foi vítima de algum tipo de abuso, então traz ali consigo marcas, medo, vulnerabilidade que às vezes acaba transferindo isso, né? É importante sempre orientar, cuidar, dizer o que é limite do corpo dessa menina, mas sem gerar o medo, sem gerar a culpa, né? Porque aí depois, mais tarde, na vida adulta, vão esperar que essa mulher tenha uma sexualidade saudável, uma vida sexual livre, prazerosa, e essa mulher não vai conseguir, né? Muitas vezes, criações extremamente punitivas que às vezes trazem para a questão religiosa, né? A questão do sentir prazer ser um pecado, né? Do desejo ser um pecado, e aí às vezes essa mulher guarda aquilo ali, mas quando ela se casa, né, de fato, que aí não seria mais pecado viver a sua sexualidade, essa mulher estando casada, mas aí ela já trouxe para si aquele tabu, aquele medo, aquela desconexão, aquela sensação de estar fazendo algo errado. E aí essa mulher vai ter uma dificuldade, muitas vezes, de viver a sexualidade no seu relacionamento, né? E isso vai trazer, com certeza, consequências negativas para a vida dessa mulher, né? Vai trazer sofrimento, vai trazer dificuldade de relacionamento, porque a sexualidade faz parte, é saudável, gente. Eu costumo dizer, né? A sexualidade, o sexo é uma necessidade humana básica, né? Ele entra nas necessidades humanas básicas do ser humano, como beber água, comer, dormir, ir ao banheiro, né? Necessidades fisiológicas. Então, o sexo, ele também é uma necessidade humana básica, né? Então, outra questão que às vezes essa mulher traz com muita dor bom, será que eu deixei de gostar do meu parceiro? Será que eu não amo mais o meu parceiro, né? E também é uma dúvida que essa mulher traz quando ela sente que não tá conseguindo ali desenvolver bem o seu desejo, né? A sua sexualidade. Ela traz essa dúvida, né? Eu não amo mais o meu parceiro. Será que eu não gosto mais do meu parceiro? Às vezes são anos de um relacionamento e de repente essa mulher sente que perdeu totalmente, né, a sua libido, principalmente na fase ali do climatério, gente, né, mulher a partir dos 37, 38, né, vai depender, umas mais cedo, outras ali depois dos 40, 42, é o momento do climatério, da perimenopausa, onde realmente a produção dos hormônios ali pelos ovários começa a diminuir, né, então naturalmente, fisiologicamente, essa mulher vai ter uma queda do desejo sexual nessa fase, né? E às vezes são anos já de um relacionamento, anos de casada, e de repente essa mulher fala, poxa, não amo mais o meu parceiro, vou ter que me separar, o que tá acontecendo? Não sinto mais prazer. E muitas vezes essa questão da adaptação do corpo com essa nova fase, uma queda real ali do estrogênio, né? E que em alguns casos vai precisar de uma reposição do estrogênio, da progesterona, que são os hormônios que nós mulheres produzimos, né? Que os nossos ovários produzem. Então, a testosterona a gente também produz, mas em níveis fisiológicos mais baixos mesmo do que o do homem. Então, é importante saber sobre tudo isso para que você realmente não sinta, né? Essa culpa, essa dor e não tenha aí esse sofrimento. Outra questão muito importante que muitas mulheres aprendem, né, a guardar para si é a sobrecarga de trabalho. Então, muitas vezes, mulheres jovens têm uma sobrecarga muito grande. São mulheres modernas que hoje têm uma vida profissional muito ativa, né? Trabalha fora o dia todo, às vezes faz uma faculdade à noite, né? E aí tem uma sobrecarga enorme de funções, de trabalho, de estudos. E muitas vezes mulheres jovens sentem também, né, essa desconexão com o próprio corpo, né? Sente ali um cansaço, uma fadiga, uma indisposição, né? Muitas mulheres relatam, eu sinto até, depois que começa, eu até gosto, né? Depois que começou, mas antes, né? Essa busca pelo desejo, isso incomoda muitas mulheres. Não sentir essa necessidade de buscar pelo sexo ali na relação, né? Se o parceiro vem em busca, até ela se abre ali para aquele momento, curte, gosta, mas ela sentir esse interesse muitas vezes não parte da mulher, né? Sentir esse interesse pelo parceiro. E por quê? Porque muitas vezes na nossa criação, nós mulheres não somos criadas para pensar
em sexo, para falar sobre sexo, para ver conteúdos que inspirem a sexualidade. E isso é importante, né? O nosso cérebro, a natureza humana, ela precisa de estímulos para se desenvolver, né? Então, na parte sexual não é diferente. É natural que a gente precise e necessite de estímulos. E a gente, mulher, sempre é criada para achar que buscar por esses estímulos, que falar sobre a sexualidade é algo pecaminoso, é algo errado, é algo baixo, é algo vulgar, né? E não é bem assim, né? Nós podemos sim estar nesse lugar, nós podemos sim conhecer nosso próprio corpo, saber o que nos dá prazer, falar sobre isso com a parceria, né? Para vocês terem uma ideia, recentemente eu atendi uma paciente que ela é uma paciente jovem, tá? Eu atendi uma paciente jovem com menos de 30 anos de idade e que ela nunca sentiu um grande prazer durante as relações, nunca teve esse sentimento, né, de um grande desejo sexual, uma libido, prazer. Ela sempre manteve relações ali com o seu parceiro, mas nunca conseguiu ali ter uma relação realmente prazerosa. E quando a gente foi conversando sobre algumas questões, essa mulher, ela tinha uma dificuldade com a sua autoimagem, né? Ela tinha uma questão das mamas muito pouco desenvolvidas. Então, uma mulher adulta, mas com mamas pouquíssimo desenvolvidas, e que ela se sentia mal como mulher, por se olhar nua, né, no espelho, por não sentir um corpo ali feminino, né, um corpo conforme é o corpo que a gente costuma, né, ter como padrão, que é um corpo com curvas, com seios, com bumbum. Então essa mulher, de fato, tem a sua sexualidade às vezes afetada por não estar bem satisfeita com o próprio corpo, né, e a gente precisa acolher, precisa validar o sentimento dessa mulher, né? Não é julgá-la, não é dizer, não, aceite o seu corpo como ele é, você não tem que achar ruim não ter seios. Não, uma mulher, ela deseja ter seios bonitos, né? Ela deseja exibir os seus seios para o parceiro na hora da relação. E qual que é o problema nisso, né? Isso talvez faça ela se sentir mais mulher, isso talvez faça ela se sentir mais desejada, e isso tem que ser validado, né? Então, nós mulheres muitas vezes somos invalidadas nesse sentimento. Mulheres que às vezes também não se sentem bem com a sua vulva, né? Às vezes com o formato da vulva, com os pequenos lábios. Algumas mulheres têm os pequenos lábios ali, uma hipertrofia, né? Aumentados, e às vezes esse visualmente para essa mulher não é legal. Então, ela se sente desconfortável. É sobre ela. Se ela se sente assim, nada mais justo do que a gente acolha essa mulher e que a gente fale para ela das possibilidades, né? Então, não tem as mamas, isso é um desconforto? Vamos pensar em colocar uma prótese mamária e se sentir melhor com você mesma, né? Não sinto bem com o formato da minha vulva? Ok, vamos acolher, vamos encaminhar para que essa mulher tenha ali o formato da sua vulva de uma forma que a agrade, que a faça se sentir bem. Então, isto é importante, né? Para a mulher. E a mulher, gente, ela realmente precisa estar bem, né, com ela mesma, estar bem com o seu corpo, estar bem com o ambiente, para que ela consiga desenvolver ali o seu desejo sexual. Eu costumo dizer, né, para o homem é muito mais fácil, porque o homem, ele tem a testosterona lá em cima, então o homem, ele é visual, né, ele viu, ele sentiu ali o tesão, o prazer, o negócio irrigou, tá pronto, vamos lá. Para a mulher não é assim. A mulher precisa de estímulos. A mulher precisa de cuidados para que ela se sinta livre para pensar em sexo, para desejar o sexo. Ela precisa estar bem consigo mesma, estar bem ali dentro do relacionamento, estar bem profissionalmente. Então isso importa para a mulher, né? A mulher precisa estar bem consigo, com o próprio corpo, com a sua história, com a sua profissão, para que ela de fato consiga pensar e se permitir ter um desejo. Então, a gente já começa em todos os quesitos, né, que a gente já mencionou aqui até agora. Então, desde a criação, uma criação punitiva, uma criação cheia de tabus, né, e aí a gente vem da parte da sobrecarga, do trabalho, da maternidade, da casa, né. Então, a mulher, às vezes, tem jornada aí de trabalho, de estudos, e aí chega em casa, jornada tripla, né? Vai cuidar da casa, vai cuidar dos filhos, vai fazer uma janta, vai lavar roupa. E aí, às vezes, essa mulher vai pro quarto ali já em exaustão e,
agora é hora. Então a mulher já vem com esse pensamento, né? Ai, agora é hora de agradar o marido, agora é hora de agradar o parceiro. Não, né? Agora é hora de você, mulher, ser feliz. Agora é hora de você, mulher, se permitir, se agradar. De você, mulher, sentir prazer, né? De você, mulher, receber o prazer, de você se permitir este momento, né? Então, isso para mulher costuma ser algo inatingível, né? Costuma ser algo estranho à mulher, né? Estranho à mulher dizer, vou agora sentir prazer, vou agora pro meu momento, vou agora pro meu quarto, com o meu parceiro me permitir, porque ela entra pro quarto, ela pensa nos filhos que estão lá fora, né? Ela pensa que ela tem que ter uma relação ali silenciosa, porque os filhos podem ouvir, porque isso pode, né, causar algum desconforto. Ela já pensa que ela já tá indo pro quarto para aquele momento, né? E isso eu tô falando aqui de uma mulher casada, né? Já de uma rotina diária que a maioria da rotina das mulheres é assim. Então ela já pensa em tudo isso, né? Ela já entra ali, às vezes no fim do dia, à noite, pro quarto com o parceiro, já pensando em tudo, né? Pensando no filho que tá lá fora, pensando no que ela tem que fazer amanhã, na roupa que ela não colocou para lavar, o horário que ela tem que levantar. Então, para a mulher é muito difícil ela gerenciar todas essas preocupações e ainda assim ela parar para pensar nela, no próprio corpo. Por quê? Porque ela foi criada para pensar que aquele momento ali de prazer é para agradar o parceiro e não para ela. E aí ela sente aquilo como mais uma obrigação, como mais uma tarefa, né? Então a gente precisa pensar e repensar essa forma de pensar, né? Sobre a sexualidade, sobre o prazer, é pra gente. A gente também foi criada para isso, né? O corpo humano, tanto do homem como da mulher, ele foi criado para viver a sexualidade de forma saudável, de forma livre, de forma, né, respeitosa dentro do limite de cada um, sem tabus, sem julgamento, sem preconceito, né? E entrando numa outra questão agora, tá? É a questão da dor. Porque muitas mulheres também não conseguem desenvolver uma sexualidade saudável pela questão da dor. Muitas mulheres vivem, né, questões relacionadas à sua saúde íntima que são extremamente dolorosas. Então, vou mencionar aqui algumas questões. Por exemplo, né, uma mulher com endometriose, que muitas vezes sente dor importante durante a relação. Uma mulher com adenomiose, que também pode sentir dores importantes na hora da relação. Uma mulher que tem ali, às vezes, algum ressecamento vaginal, que está na fase do climatério, da perimenopausa. Uma mulher que tenha corrimentos de recorrência, né? Uma candidíase, uma vaginose bacteriana. Então, essa candidíase, esse corrimento, às vezes um mau cheiro, uma coceira, tudo isso vai também inviabilizar que essa mulher se sinta bem com o seu próprio corpo e se sinta à vontade para ter uma relação. Né? Se essa mulher tá ali com mau cheiro, com corrimento, que sempre volta, sempre vai, sempre volta, essa mulher já se sente constrangida. Então, ela já também tende a fugir ali daquele momento pelo constrangimento, né? Muitas vezes a mulher com candidíase de recorrência, ela também tem uma fuga da relação sexual. Eu já atendi pacientes aí, casadas, que já há quase um ano não se relacionavam sexualmente com um parceiro por conta de candidíase de repetição, né? E aí toda vez que tem uma relação, essa candidíase exacerba, faz microfissuras, né? Aqueles machucadinhos ali no canal vaginal, provoca uma ardência extrema, um desconforto extremo, e por fim essa mulher vai tomando uma total aversão à relação sexual, né? Por conta da dor que ela sente. A mesma coisa acontece às vezes com a mulher com endometriose. A mulher com endometriose, ela sente dor às vezes até mesmo no orgasmo, durante o orgasmo. O orgasmo da mulher com endometriose pode, em algumas situações, ser também doloroso, né? Tem mulheres também que têm infecção urinária de recorrência pós-coito, né? Pós-relação. Então, são todas situações que precisam ser olhadas e acolhidas para que essa mulher esteja bem com o seu corpo, consigo mesmo, para que ela consiga viver bem ali também a sua sexualidade, né? Então, isso também é um ponto muito importante e que, por vezes, é muito negligenciado também, né? Na questão da saúde da mulher. Outra questão extremamente vaga da gente falar é a questão do autoconhecimento corporal. Muitas mulheres, acreditem, gente, nunca olharam a própria vulva.
Nunca olharam. Tem pacientes no consultório que eu falo, você já viu, né, que o seu lábio esquerdo aqui é um pouquinho maior, isso te incomoda? Não, eu nunca vi. Eu nunca olhei. Às vezes mulheres de 40 anos de idade, de 30 e poucos anos de idade, de 20 anos de idade, nunca olharam o próprio corpo, né? Muitas mulheres nunca tocaram o próprio corpo, né? Então, assim, isso não é culpa delas, isso é consequência da criação que tiveram, né? Uma vida inteira ouvindo que o corpo feminino ele deve ser escondido, silenciado, controlado, né? Então, isso faz com que essa mulher se feche até para si mesma, né? Até para o seu próprio autoconhecimento. E que por vezes é tão importante. Essa mulher que eu contei para vocês, quando a gente conversou na consulta, quando eu fui examiná-la no exame clínico das mamas, que é parte da consulta ginecológica, quando eu fui examiná-la, eu que percebi ela muito acanhada, envergonhada de me apresentar as mamas para que eu pudesse fazer o exame clínico. E aí, quando eu percebi, ela já tinha se queixado anteriormente durante a anamnese dessa falta de libido, dessa falta de desejo, dessa dificuldade de ter desejo sexual. E quando eu fui examiná-la, eu percebi essa extrema preocupação dela de se despir ali, de me mostrar as mamas. E aí foi quando eu identifiquei, né, esse desconforto dela e falei, né, como que você se sente com relação vou falar a verdade pra senhora, eu tenho pavor das minhas mamas, eu tenho muita vergonha, eu não gosto nem de me olhar no espelho, eu me sinto muito desconfortável e tal. E aí, eu pude fazer, né, essa conexão dessa baixa da autoestima, desse distúrbio da autoimagem pelo pouco desenvolvimento das mamas, que impede que ela viva a sua sexualidade de forma segura, confortável, se entregando de verdade ali para aquele momento, para aquela relação. Por quê? Porque ela sente falta, porque ela queria ter as mamas. Ela queria poder, durante o ato sexual ali, ter o contato do parceiro com as mamas, porque isso é prazeroso. As mamas fazem parte do sistema reprodutor feminino, né? Então, a importância desse autoconhecimento, a importância de entender realmente, né, e conhecer realmente o próprio corpo, o que dá prazer, o que te traz prazer, para que você realmente viva uma sexualidade livre, sem culpa, sem medo, sem vergonha, né, conhecendo a si mesma, conhecendo o seu corpo, os seus limites, aquilo que te impede de viver essa sexualidade de forma mais prazerosa, né. E aí vamos trazer aqui, né, alguns mitos que eu separei aqui para vocês, alguns mitos rápidos aqui, né? Mulher que ama sempre sente vontade. Mito, né, gente? Então, como eu disse agora há pouco, né? O amor não é pré-requisito para uma boa sexualidade. É verdade. Para uma boa sexualidade precisa ter desejo, precisa ter estímulo, precisa ter autoconhecimento, precisa estar com um corpo saudável, sem dor, sem nenhuma infecção, sem nenhum sofrimento, né? Precisa poder ter liberdade de falar sobre isso com a parceria, né? Seja qual for a sua parceria, e aqui a gente fala independente, né, de identidade de gênero, de opção sexual, né? A sexualidade ela é para ser vivida bem saudável em qualquer relação, né? Vamos falar outro mito aqui, né? Dor na relação é normal. É normal sentir dor na relação. Não, né? Não é normal sentir dor na relação. Então, toda dor durante a relação sexual, ela merece investigação. Precisa investigar essa dor, né? Muitas mulheres têm o vaginismo, né, gente? O vaginismo, ele é aquela contração involuntária aqui, né? Do canal vaginal, né? Então, por onde acontece a penetração, pelo introito vaginal. Muitas vezes essa mulher, ela tem uma contração involuntária desse canal vaginal no momento ali da penetração. E às vezes até no consultório a gente profissional não consegue introduzir um espéculo vaginal, fazer o exame nessa mulher, porque essa mulher tem um vaginismo, né? Que é essa contração involuntária da vagina que impede. Então, tem muitas mulheres que não conseguem mesmo ter uma vida sexual ativa pelo vaginismo. O vaginismo é uma causa também muito importante que precisa de diagnóstico e tratamento. Normalmente ele está relacionado a algum trauma, a algum tipo de abuso que essa mulher possa ter vivido, né? Mesmo que seja um toque ali, alguma situação na sua infância, adolescência, que trouxe ali esse medo, e aí essa mulher se fecha, ela se bloqueia. O canal vaginal, ele é um músculo, né? Então ele involuntariamente se contrai, não permitindo qualquer penetração ali dentro.
Em casos também de criação muito punitiva, né? Não pode ter relação antes do casamento. Ó, se tiver pecado, se tiver vai pro inferno, se tiver. Então, às vezes, essa mulher ouve tanto aquilo na sua criação que quando ela de fato chega o momento de viver essa vida sexual, ela não consegue. Aquilo ali já está entronizado, já está lá dentro do subconsciente e ela só se sente mal. Então, ela realmente também pode ter ali um vaginismo, uma contração involuntária desse canal vaginal, que aí precisa de acompanhamento, precisa de terapia, né? Ou algum trauma vivenciado também em uma consulta, por exemplo, né? Alguma violência ginecológica, alguma violência obstétrica, algum trauma durante algum exame, algum abuso durante alguma consulta. Isso também pode levar essa mulher a desenvolver esse vaginismo ali, né? Como um certo trauma. Mulheres também com medo excessivo de engravidar, viu, gente? A tocofobia. A tocofobia é o medo excessivo de engravidar. Então, mulheres também que por algum motivo, às vezes já experimentaram alguma experiência negativa numa gestação, um parto, uma violência obstétrica, uma perda fetal. Então, essa mulher também pode desenvolver um medo excessivo de engravidar novamente e por esse medo ela também fazer ali um vaginismo, né? O corpo se fecha ali para aquela relação, enfim. Então, nunca é normal, tá? Então precisa sempre que uma mulher ou alguém sentir que não consegue ter uma vida sexual ou desenvolver bem a sua sexualidade, essa mulher merece e precisa de uma avaliação cuidadosa e a gente sempre tem um caminho para que isso se resolva e para que isso melhore, né? Outro mito, falar sobre prazer feminino é vulgar. Né? Não é vulgar falar sobre prazer feminino, é importante, nós precisamos normalizar, nós precisamos de um espaço como esse aqui, né, pra gente falar, pra gente trazer essas situações, né, trazer relatos para que vocês se conectem com essas histórias, para que vocês sintam que não estão sozinhas, né, que isso faz parte da realidade e da vivência de muitas mulheres e isso merece um cuidado. Agora eu vou falar verdades, que não são mitos, tá? Libido baixa pode ter causa hormonal. Verdade, pode sim. Como eu falei para vocês, existe o desejo hipoativo sexual da pós-menopausa. Então, mulheres que de fato, né, não estão produzindo ali o estrogênio, a progesterona, que os ovários entraram em falência e isso está causando, às vezes, um grande sofrimento. E nesses casos específicos, na mulher pós-menopausa com desejo sexual hipoativo, a gente tem indicação real de fazer reposição da testosterona de forma segura, de forma adequada, de forma correta, sem causar nenhum prejuízo ou o menor prejuízo possível à saúde dessa mulher, porque a gente vai ter em contrapartida ali, né, risco-benefício. Se essa mulher está com a sua vida muito prejudicada por um desejo sexual hipoativo na pós-menopausa, a gente precisa olhar para essa mulher também e fazer, né, a devida reposição, o devido tratamento para que ela tenha de volta aí a sua qualidade de vida, né? Outra verdade importante, sobrecarga pode matar o desejo. É uma verdade importante. Então, a mulher que está em sobrecarga, ela tem uma dificuldade muito grande de vivenciar a sua sexualidade, de se abrir para aquele momento, de estar ali leve, pronta, preparada para aquele momento. Então, o melhor remédio para a libido da mulher, né, é aquele parceiro, que ajuda nas tarefas de casa, enfim, que se dispõe a estar ali do lado, a diminuir aquela sobrecarga, que se dispõe a ouvir essa mulher, a entender os motivos que estão afastando ela ali do seu desejo, né, às vezes o luto, tá? É algo também que eu vivenciei recentemente pela perda do meu pai. Então, eu tive durante alguns momentos uma baixa muito importante do desejo da libido, né, gente, vivenciando um luto. Então, eu perdi meu pai, de fato, eu perdi o interesse por muita coisa. Eu fiquei, tá recente ainda, não tem nem 3 meses. Então, durante ali o primeiro mês, quase a metade toda do segundo mês, eu tive um desinteresse muito grande por qualquer coisa que me trouxesse prazer, né? E isso é esperado no luto, né? No luto a gente quer sofrer, a gente quer estar triste, a gente quer sentir falta daquela pessoa. E aí, muitas vezes, a gente não quer mesmo se abrir para uma relação, para um desejo.
para sentir um orgasmo, para falar que tá tudo bem, né? Muitas vezes a gente quer se fechar mesmo no luto, na dor. Então, o luto também é algo que a mulher vivencia, que muitas vezes pode interferir nessa sexualidade, né? O pós-parto, gente, a mulher no pós-parto, né? Ela tá vivendo um turbilhão de sentimentos ali, além dos hormônios que ainda estão todos alterados, cuidar de um bebê pequeno, né? Deixar de ser o centro e o centro para passar a ser o bebê, todas as preocupações de todo mundo à volta passa a ser o bebê. Essa mulher ela se torna ali anônima, né? Invisível diante da chegada daquele novo ser. Ela mesma se perde de si porque ela tem que cuidar, ela tem que suprir, ela tem que alimentar, ela tem que amamentar, ela tem que descansar. É muita coisa para essa mulher no pós-parto, né? Então, no pós-parto também é um momento muito delicado dessa questão da sexualidade na vida da mulher. Enfim, muita coisa, né? Tem muita gente aqui participando, que coisa boa. Quem quiser colocar alguma questão, partilhar alguma experiência, quem quiser fazer alguma pergunta, aqui é um ambiente seguro, sintam-se à vontade. Quem quiser depois deixar perguntas, o episódio vai ficar salvo lá no Instagram, então se quiser assistir depois completo, quem chegou só agora no final, vai estar lá disponível, né? Assista, ouça, encaminhe para outras mulheres, porque nós estamos aqui nesse lugar para dar mais espaço para as mulheres, para elas falarem, para elas serem ouvidas e para que a gente possa alcançar o maior número de mulheres possível e cuidar de vocês como vocês merecem ser cuidadas, como nós mulheres merecemos ser cuidadas. E é um prazer estar aqui nesse episódio de hoje, esse terceiro episódio do Fala Xoxota, e eu desejo vida longa ao Fala Xoxota, desejo vida longa a você, mulher que está aqui, muita saúde, muito prazer, uma sexualidade saudável e muito orgasmo, porque isso faz bem para a saúde e nós mulheres merecemos. Até o próximo episódio do Fala Xoxota.